Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo de hoje, nós vamos revisar um pouquinho, o conteúdo da ficha avaliativa de matemática, ok? Então, nós vamos relembrar um pouquinho do que nós estudamos sobre os sólidos e também sobre as situações problema, Como que a gente resolve as etapas das situações problema, ok? Então, acompanhem com bastante atenção. Vamos lá? Então, vamos relembrar um pouquinho o que nós estudamos. Nós estudamos sobre os sólidos geométricos. Eles podem ser classificados em poliedros, que são aqueles sólidos que têm todas as faces planas, E eles não rolam. E também podem ser classificados em corpos redondos, que são aqueles sólidos que têm partes não planas, partes curvas e arredondadas. E aí, esses sólidos, eles podem rolar. E aqui a gente tem alguns exemplos, de sólidos que nós estudamos. O cubo, paralelepípedo, são exemplos de poliedros, A esfera, o cilindro, são exemplos de corpos redondos que podem rolar. Nós temos o cone, a pirâmide, o prisma, Esse aqui é o prisma de base pentagonal, porque tem 5 lados. E aqui o prisma de base hexagonal, tem 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses são alguns dos sólidos que nós estudamos, Vamos relembrar o que são as faces, as arestas e os vértices em um sólido, A face, são as superfícies planas que constituem esse sólido. Aqui a gente tem um cubo, A face dele. Esse cubo, por exemplo, ele tem 6 faces, 2 laterais, uma na frente, uma atrás, uma em cima e uma embaixo. A aresta é o encontro de duas faces. Eu tenho aqui essa face e tenho essa face lateral, A lateral e a da frente. Então, esse encontro aqui dessa face com essa outra face, essa linha, São as arestas. Eu tenho aqui, uma aresta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui no cubo, por exemplo, eu tenho 12 arestas. E os vértices, eles são os pontos de encontros das arestas. Eu tenho aqui, uma aresta, outra aresta e outra aresta. Então, o encontro dessas 3 arestas é o vértice. Aqui, uma aresta, outra aresta, outra aresta. O ponto de encontro é o vértice. Então, os pontinhos são os vértices. Aqui no cubo, por exemplo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, ok? Aí nós também estudamos as dimensões do sólido geométrico, Por exemplo, nós temos as dimensões, o comprimento, a largura e a altura de um sólido, Aqui, por exemplo, a gente tem o paralelepípedo, o cubo e essa caixa de sapato que tem também um formato que lembra o paralelepípedo. Então, a gente tem comprimento, largura e altura. São as 3 dimensões do sólido geométrico. Aqui no cubo, comprimento, largura, altura. Aí, nós vemos aqui no exemplo da caixa de sapato, Nós temos aqui, o comprimento, 27 centímetros de comprimento. Nós temos a largura, a lateral aqui da caixa, a largura de 12 centímetros. Aqui, a largura 12 centímetros, comprimento 27 centímetros. E nós temos a altura dessa caixa aqui, que é de 10 centímetros. Então, essas são as dimensões de um sólido, A largura, o comprimento e a altura. Turminha,
Em nossas aulas, nós também estudamos, né, sobre as regiões planas de um sólido, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de regiões planas: o quadrado, o retângulo, o triângulo, o círculo, pentágono, o hexágono, né? São alguns exemplos de regiões planas. Essas regiões planas, elas vão compor o sólido, né? Por exemplo, o cubo, ele é formado por regiões planas quadradas, né? A gente tem no cubo, por exemplo, 6 regiões planas quadradas. Cada uma dessas regiões forma uma face do cubo, né? Nós vamos ver alguns exemplos aqui de regiões planas, né? As suas planificações, as planificações de alguns sólidos. Aqui nós vemos a planificação de alguns sólidos. O que é isso, planificação? É quando a gente pega, né? A gente tem aqui o sólido geométrico, é como se a gente abrisse esse sólido, né? A gente tirasse a casca desse sólido. Aí aqui a gente tem a planificação. Na planificação, a gente consegue observar direitinho cada região plana aqui do cubo. Ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 regiões quadradas no cubo, né? Aqui a gente tem a planificação desse cubo aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem a planificação do paralelepípedo. O paralelepípedo ele é formado aqui, ó, por 1, 2, 3, 4. 4 regiões retangulares, né? 5, 6. 6 regiões retangulares, né? O paralelepípedo ele é formado. E aqui, ó, a gente tem um prisma de base triangular, né? Aqui é a base, ó, um triângulo. A gente tem nesse prisma, a planificação dele, a gente consegue observar quais são as regiões planas que compõem esse prisma. A gente tem 1, 2, 3 regiões planas retangulares e 2 regiões planas triangulares, né? Que formam a base desse prisma. Ok? Agora vamos relembrar um pouquinho quais são as etapas para a gente resolver uma situação problema? Primeiro, nós temos que ler com bastante atenção o enunciado para entender o que está sendo pedido. Depois, nós vamos identificar o que é dado e o que é pedido, ou seja, nós vamos identificar quais são as informações que o problema está nos dando e o que ele quer que a gente faça, o que está pedindo no problema, né? Depois, nós vamos identificar palavras-chave no problema. Por exemplo, se o problema ele quer que eu faça uma adição, ele pode apresentar palavras como somar, adicionar, ganhar, receber, juntar, ao todo. Agora, se for uma subtração, podem aparecer palavras como diminuir, subtrair, perder, dar, menos, a mais. Se for uma multiplicação, palavras como quantas vezes, dobrar, triplicar, quadriplicar. Se for uma divisão, pode aparecer palavras como separar, repartir, dividir, metade, quantas partes, 1/3. Né? Nós precisamos resolver o problema por etapas, né? Primeiramente, nós vamos ler com atenção, identificar o que está sendo dado, as informações que estão sendo dadas, identificar o que está sendo pedido, isso faz parte da interpretação do problema, né? Identificar as palavras-chave para eu poder saber qual o cálculo que eu preciso realizar para resolver o problema. Então, vou fazer a interpretação, depois eu faço o cálculo e fazer a verificação. E, por último, colocar a resposta da situação problema, né? A resposta completa. Então, isso é importante que a gente saiba para resolver uma situação problema. Não basta saber fazer a continha, né? A gente tem que saber interpretar o problema, entender o que ele quer que a gente faça, né? E aí sim, eu vou realizar o cálculo, realizar a verificação, que é importante também para saber se o cálculo está correto, né? E, por fim, colocar a minha resposta, ok?
Galerinha, agora que a gente relembrou um pouquinho, né? O que nós estudamos, eu disponibilizei também o jogo para vocês. O jogo, como que ele funciona, né? Vocês vão ter um tabuleirozinho e vocês vão avançando de acordo com o que vocês acertam as respostas, né? Começa lá onde tem início até chegar no fim. Então, você pode separar uma folha aí no seu caderno, né? Colocar um cabeçalho, colocar a data direitinho. E aí você pode ir respondendo no seu caderno e acompanhando no jogo para você ver se sua resposta está correta, ok? Então, divirtam-se, bons estudos para vocês, boa ficha avaliativa também. Um beijão e a gente se vê no nosso próximo vídeo.